Por um lado, é, é claro que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre fala rude, sobre diminuição de fala rude. A pessoa perguntou como diminuir a fala rude, né? Por um lado eu pensei, não, eu não sou uma pessoa, porque eu ainda tenho muita fala rude, eu adoro um sarcasmo, adoro uma ironia, hum, uma alfinetadinha, assim. Às vezes, numa ideia de que é uma boa camaradagem, assim, né? Pegar, puxar no pé é um sinal de intimidade, assim, né? Mas nem sempre as pessoas aceitam, gostam disso, ou entendem. Então, eu tenho esse karma, mas eu tava pensando que eu não sou uma pessoa adequada. Por outro lado, se eu olhar 20 anos no Dharma, eu melhorei muito nesse negócio. Então, mesmo eu não sendo perfeito em diminuir minha fala rude, talvez eu tenha alguma coisa de experiência própria para dizer sobre isso, né? Tenho bastante desses cartões ainda para enviar. Quem quiser receber, por favor, envie o endereço de correspondência para esse e-mail aqui embaixo. E quem quiser contribuir com as minhas atividades, por favor, use esse endereço que tem informações de contribuição pelo PayPal, pelo PagSeguro ou contas bancárias. Eu também gostaria de pedir para todo mundo que divulgasse o canal. Eu gostaria de atingir 10 mil assinantes. Curtam os vídeos, comentem e passem adiante, por favor, me ajuda bastante. Eu gostaria de trabalhar apenas com isso. Se eu chegar a 10, entre 10 e 100 mil assinantes, vai ser uma possibilidade. Eu ainda estou longe, bem longe disso. Tem muita coisa para tratar. O Dharma, às vezes, quando parece que está esgotando porque não vem pergunta, surge um âmbito novo de coisas para falar, né? Só pode ser a nossa mente pequena que vê que, na minha mente pequena no caso, que acha que não vai ter o que dizer logo em seguida sobre os ensinamentos do Buda, né? Nossa, tem muita coisa para aprender e para depois repassar, né? A pessoa pediu uma dica prática de como diminuir a fala rude. Eu lembro do primeiro momento em que eu percebi que eu tinha fala rude, que foi quando eu abri a boca numa sala de Dharma para fazer um comentário e a minha fala, ela não estava dentro do contexto do Dharma. Isso foi na primeira ou segunda vez que eu fui numa sala de Dharma, né, de prática. E quando eu fui falar, ninguém me julgou, ninguém falou nada, ninguém fez um olhar assim de desaprovação nem nada, mas eu percebi quando eu falei que aquela fala não era adequada para aquele ambiente. Então, isso foi um ensinamento que várias vezes se repetiu, né? A gente se cerca de imagem de Buda em casa, né? Então toda vez que a gente está cometendo uma não virtude, tem um Buda olhando para você assim, né? Eu me lembro uma vez, eu nem estava tendo falar rude com ninguém em particular, mas eu estava muito irritado e eu acho que eu estava praguejando. Talvez eu estivesse até falando palavrões, né? E porque eu tinha perdido dinheiro, eu estava numa época, como sempre, né? Estava numa época que eu não tinha dinheiro, sei lá, para pagar, para almoçar direito, alguma coisa assim, e eu perdi R$ 30 ou R$ 50, saí na rua e perdi o dinheiro. Assim. E daí eu tava com muita raiva de mim mesmo e me achando muito idiota. E eu tava praguejando e xingando o mundo e tudo. E eu olhei para as paredes, tava aqueles Buda me olhando assim, né? Então, a gente acha que, tipo, né, que a gente é cético e que o Dharma é uma coisa muito intelectual e muito ascética, assim, no sentido de não, né, essas superstições, não sei o quê, mas essas imagens, elas têm poder porque a gente dá poder a elas, né? Então, também os lamas, também as salas de Dharma, também os praticantes. Então, qual é a primeira dica para diminuir qualquer não virtude? É praticar o Dharma, frequentar a Sangha, ter um relacionamento com o professor, porque quando a gente se dá conta mais da não virtude, né? A gente começa a reconhecer mesmo que é não virtude e a gente começa a refrear naturalmente, porque tem esse exemplo vivo e às vezes não tão vivo, às vezes na presença de imagens, na presença da fala, do ensinamento do Buda também, né? Então, isso produz essa mindfulness, essa lembrança. Não, para aí. Quem que eu sou? Eu sou o Eduardo, que nasceu da minha família e que está preso no samsara
até o até a entropia diminuir completamente, a gente chegar na morte térmica do universo, sem solução nenhuma, né? Como era a minha visão física, assim, visão científica que eu tinha do mundo, né? Então, se eu sou essa pessoa, aí nada vale tudo, não tem nada que vai fazer muita diferença mesmo, né? Porque tá tudo é niilismo, né? Então, vale qualquer coisa. Mas será que eu não tomei compromisso com os Budas e Bodhisattvas e eu não sou um herdeiro? ah, não que eu seja um grande exemplo, não sou exemplo de nada, né? Mas a gente que toma refúgio, que toma voto de Bodhisattva, a gente é herdeiro dessa tradição do Buda, né? Então, mesmo que a gente não seja grande praticante, mesmo que a gente não tenha um entendimento muito grande, a gente tomou esse compromisso de representar isso no mundo. Então, as pessoas, às vezes, principalmente eu, que sou uma pessoa que é saliente, né, que nem gosta de se exibir, nem tem canal no YouTube, então a pessoa se torna um exemplo inadvertidamente, né? O exemplo não é bom necessariamente, mas a pessoa é saliente, a pessoa aparece. Já pelo meu tamanho, já pelo meu jeito de ser e de falar, né? As pessoas já me reparam. Então, daí a gente tem essa responsabilidade com o Buda. Se estão reparando em você, o seu comportamento é um exemplo para os outros. E nós não só praticamos para eliminar a não virtude, mas a aparência de não virtude, porque a aparência de não virtude também perturba a mente dos outros. Então às vezes a gente pensa assim, não, mas eu estou me portando bem, mas ninguém está entendendo bem o que eu estou fazendo, mas e daí, né? O azar dos outros. Não, a gente também produz uma aparência, não só a gente honestamente tenta praticar a virtude, mas a gente também tenta que a mente dos outros, na medida em que nós, principalmente, temos um nome, algum reconhecimento, alguma presença dentro do Dharma, ah, que não precisa ser grande coisa, pode ser simplesmente o fato de que a sua mãe sabe que você pratica o budismo. Daí ela já está cobrando de você, mas você tem que ser mais calmo, como assim? Você... É. E daí a gente se irrita, porque você diz, não, mas Budas irados, a gente pode... Tem vários tipos de atividade no Dharma, mas essa estereotipia que os outros aplicam sobre o budismo, ela é positiva, eles veem o budismo como uma coisa positiva, porque tem essas características, então, de certa forma, a gente também preserva essa ideia. Aí, recentemente também, recentemente 1 ano, 2 anos atrás, tinha um grupo no Facebook que tinha umas piadas engraçadas, assim, às vezes até eram razoáveis, do Buda falando palavrão, né? Então, aconteceu alguma coisa, daí aparecia o Buda com um balãozinho, assim, não sei o quê, e não é adequado. Quer dizer, é adequado se você não tem refúgio no Buda, daí o Buda é só uma figura histórica para você. Aí eu não sei o seu karma, né? Exatamente. Do ponto de vista budista é ruim porque a gente acredita que o budismo é bom. Mas se você é budista, você quer ser budista, você pratica o Dharma de acordo com o refúgio, não, você não pode usar o Buda para fazer piada. Até pode se a piada for de muito bom gosto, muito leve, mas certamente não o Buda falando palavrão, certamente não o Buda numa situação que é jocosa para nós, porque dá um contraste, assim, uma pessoa tão santa falando uma coisa assim, não, não. E, de fato, nós mesmos também devemos evitar qualquer coisa indigna, qualquer coisa que não tem, que diminua o esplendor dos ensinamentos. Então, como é que tu faz isso além, né, de frequentar a Sangha, então tem questão de votos, a pessoa toma votos, esses votos, claro, a pessoa toma voto de não ter nunca falar rude, mas a pessoa pode tomar um voto especial de dizer assim, não, por pelo menos 1 hora ou 2 horas, um dia eu não vou ter fala rude. E se a pessoa realmente quer cumprir esse voto de uma maneira muito certeira, ela toma voto de silêncio. Então o voto de silêncio ele faz a gente pensar, praticado frequentemente, né, na medida do possível. Agora que está em casa é fácil de fazer. Então, se não vai perturbar a mente de ninguém na sua casa, você pode fazer um voto de silêncio, você fica todo um dia sem se comunicar com os outros. Não é só falar, escrever também não, e assim por diante. Se comunicar, né? Não faz isso. Daí você passa a pensar sobre fala inútil, fala rude, mentir, difamar, que são coisas que a gente faz frequentemente. Ações negativas de fala são essas 4, né? Mentir, difamar, ou seja, falar mal dos outros sem um fim assim de diminuir aquela ação no sentido de produzir, né? A gente sabe que vai falar pro outro, tu tá errado, e ele vai continuar fazendo igual, não adianta nada falar. Então tá errado falar, você vai falar para um terceiro que também não tem poder nenhum para acabar com a situação ou para, né, impedir aquela
não virtude, pior ainda, não se ganha nada com isso. Falar das faltas dos outros é a pior, né, uma das piores coisas que se pode fazer. Deve se focar nas próprias faltas. Depois, fala rude e fala inútil. Fala inútil com certeza é o mais difícil de todos, né? A gente está vendo TV, está participando de fala inútil o tempo todo. Mas a gente pode fazer um voto, pode fazer votos de curtos períodos, né? E assim vai dar redução de danos para uma prática mais profunda, cada vez mais profunda. Isso vai produzir uma atenção sobre a fala, né? Então, se a pessoa pratica o Dharma, meditação, pratica o Dharma no contexto com a Sangha, com o professor e assim por diante, ela vai produzindo uma atenção sobre o comportamento dela, também sobre a fala dela. Se ela fizer votos específicos de silêncio e assim por diante, isso vai com certeza diminuir a fala rude. Outra coisa, se a pessoa tem contato com Vajrayana, é transformar a fala dela em fala sagrada através da recitação de mantras. Então um dos motivos pelos quais a gente recita mantra é porque a gente fala tanto e tanta bobagem e tanta coisa ruim e tanta coisa negativa no sentido de não virtude, que esse impulso de fala ele é natural pra gente. Então a gente faz uma purificação desse impulso de fala através da energia do mantra, transformando esse impulso de fala em mantra. Então, só ficar em silêncio parece que dá um pause para depois falar mais bobagem. Então a gente aprende a falar de uma forma digna, né, e expressar as nossas qualidades através do mantra. Essa é uma das pequenas funções do mantra, né? Então também recitar mantra para quem tem essa possibilidade. Não adianta só pegar na internet o mantra. Mantras você recebe recomendação do professor, da prática, né? Não tem essa história de você escolhe o que você vai fazer. Achei bonito, vi na internet, fui ouvir. Não é assim que funciona. Então, é uma dica rápida. E eu não podia falar porque eu ainda tenho muita fala rude, mas por outro lado, como eu estou dizendo, na verdade tem uma vitória aqui que dá para dizer, o Dharma funciona. Não acho que foi apenas maturidade, porque eu vejo pessoas da minha idade, pessoas que se criaram nas mesmas condições de classe social e de educação do que eu, e que estão muito piores do que eu em vários tipos de fala. Então eu acho que o Dharma teve um impacto grande na diminuição das minhas não virtudes de fala, né? Que são muitas ainda, mas que poderiam ser. A gente nunca sabe o quanto a gente pode estar pior, né? Então tem esse regozijo, e daí eu estou falando aqui da minha pequena experiência com isso. Praticamente falar da fala, eu acho que das 4 ações de fala, a fala rude é a mais que é a minha cara, assim. Eu minto um pouco, né? Eu difamo um pouco, eu falo inutilmente um pouco, mas fala rude é um negócio que faz parte da minha... Parece que eu tinha orgulho de ter fala rude. Fala rude era uma coisa, é a minha cara, era isso que eu queria expressar no mundo. Então, acabou. Com o Dharma, eu fui domado. Ainda falo rude, mas bem menos. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Pekajar Produtin Jyote Om Sochi Jamia Champene Jirasawa Kuncha Tuzio Zetai Bai Mediano Jutu Piamania Jogi Sasunda Duten Jyote
Time conhe pe masam ba sa sora je se no pa igar jo anjo que tu pegou coisa distintas em dar xinjo. Chigme tu jo tu panangue um acha tu ngodo pateno mo yeng com pamalora sa nelundo tileta tu tem joje. Pe me jason pe meri suje pe metan la chi kuzi zuruan pe mancho de troma de soji no ni be melun de do joje. Enen jo ene chimpote pa yuri ne padan de basi pe chambondan ko se já senten joje. Tu son sanje guru rimpo shengo do konda de wajin pa jabar che conceito tu da posa so de so chinji lap tu so shi non se ngwe be je shiwa dan sam palon je do pa chenjelo. O ma hon benza guru pe masede hon ken lo sho son de lo che zalin sa son cha papel do jo sho song nan wa da mi da do song ele sho